Silva. Alô, meus amores, um grande abraço, mais uma vez já estamos de volta. Finalmente essa novela de promulgação foi resolvida. Ontem, como estávamos acompanhando, estávamos de plantão, ontem dia 7 de dezembro, passamos o dia todo ligado em Brasília, especialmente na casa oficial do presidente da Câmara, o Arthur Lira. Pois é, tivemos finalmente o resultado final, a promulgação, isso que a gente estava aguardando, né? Finalmente foi resolvido, promulgação. Alex, isso significa o quê? Pois é, isso significa que agora a PEC foi liberada, os debates irão acontecer mais de uma forma independente e agora é esperar o ministro João Roma Neto fazer o anúncio oficial, ou seja, autorize, já deve estar preparando aí a liberação, a atualização, a alimentação de todo o sistema, né, de todos os aplicativos. Como hoje é dia 8, pagamento é dia 10, próxima sexta-feira, portanto, hoje, quarta-feira, o que é que vai acontecer? A atualização já deve acontecer, tá? De amanhã, portanto, amanhã, dia 9, já deve estar tudo atualizado. Vamos agora acompanhar a liberação desses R$400, como o próprio ministro João Roma Neto disse que se fosse promulgado, como foi promulgado agora, então deve entrar aí os 2,5 milhões de novos beneficiários. É isso que a gente agora vai ficar acompanhando, cobrando, tá? Então, os 14,7 milhões de brasileiros que estavam no Auxílio Brasil vão receber agora R$400 a partir da próxima sexta-feira, começando com o final do NIS 1. O ministro João Roma Neto disse que havia a possibilidade, com a promulgação, de liberar o retroativo, ou seja, a diferença de novembro. Vamos ficar cobrando isso, vamos acompanhar, saber se de fato o governo vai liberar esse retroativo. Vamos torcer que dê tudo certo, não tenha mais desculpa, tá? Então, os novos beneficiários serão agora, né, irão entrar, serão listados para entrar também nessa sexta-feira. Enfim, 14,7 vai para 17 milhões de brasileiros. Portanto, sexta-feira começam os pagamentos finalmente dos R$400, novos beneficiários. Vamos cobrar, pressionar, ficar acompanhando a entrada desses que estão na fila de espera. O governo quer zerar. Os novos beneficiários, aquelas mães-chefes que têm cadinho único, mas estão fora do Bolsa Família, do antigo programa. Vamos ver se todos, ou pelo menos se todas, irão entrar agora. Lembre que o governo quer chegar a um número de 20 milhões, talvez 21. Agora, em dezembro, a tendência é chegar a 17 milhões. 14,7 milhões de brasileiros que receberam o Auxílio Brasil em novembro, recebem agora em dezembro e terão a companhia de mais 2,5 milhões, ou seja, 17 milhões. Retroativo, vamos acompanhar se sai, como o ministro disse que ia sair, vamos acompanhar também a questão do... essa diferença, né? O retroativo de novembro para sair agora. Há uma previsão também de começar o gás dos brasileiros, 5 milhões de lares serão selecionados, 5 milhões de pessoas de baixa renda, vai ser dada prioridade às famílias maiores, quanto maior a família, mais chances para entrar agora, as famílias menores de baixa renda vão entrar, mas devem entrar ao longo do ano, ou seja, um mês sim, um mês não, vão entrando novas famílias. O governo vai começar com 5,2 milhões de brasileiros para receber o gás dos brasileiros e ao longo desse ano mais beneficiários vão entrando. Vai ser um mês sim, um mês não, 30 parcelas, vai ser pago o valor médio do gás dos brasileiros. Hoje o gás está em torno de R$102, então deve ficar na faixa de R$51, tá? É o gás dos brasileiros. Se você não for selecionado, pelo menos a previsão é começar agora dia 10 também. Pessoal do BPC, pessoal do Auxílio Brasil, do Cadinho Único, mães, ou melhor, mulheres vítimas de violência doméstica também serão selecionadas. Vamos acompanhar tudo isso de perto, tá? Eu fiquei muito triste com uma informação que eu estou acompanhando, que Deus queira que não saia disso. É que alguns parlamentares da oposição vão querer acionar o Supremo, entrar com um pedido de anulação no Supremo, ou pelo menos para tentar dificultar essa autorização, ou seja, essa promulgação. Eu espero que isso pare por aí, porque já é suficiente, já é muito sofrimento, muita humilhação. Há uma possibilidade disso acontecer? Parte da oposição não aceite esse consenso entre Câmara e Senado, e já há rumores de que alguns desses que fazem oposição ao governo querem acionar
o Supremo, mas vamos torcer que fique só em boatos, em rumores, em especulações, tá? Essa é uma possibilidade. Já pensou a oposição querer parar essa promulgação? Me poupe, né? Tá bom demais aí, vamos torcer que dê tudo certo, que não haja nada de querer acionar o Supremo agora, tá? Vamos resolver isso normalmente. Já liberou, já foi promulgado, agora vamos torcer que dê tudo certo os pagamentos, tá? Muito bem, bora trazer mais detalhes. Como é que você tá? Tudo bem? Que luta, hein? Que vitória foi essa ontem, depois de tantas dificuldades, foi promulgado. Agora a gente acompanha ser anunciado aí com o próprio ministro João Roma. Eu sempre lembro que ele disse que estava dependendo de rodar a folha com os R$ 400 para os novos beneficiários também, para assim que fosse promulgado. Então foi promulgado, foi confirmado e agora é ficar na expectativa, tá? Bem, por Auxílio Brasil de 400, a Câmara Federal e o Senado decidiram fazer uma promulgação parcial da PEC dos precatórios. Parcial porque vai ter os debates, mas aí não vai comprometer mais a liberação dos R$ 400, tá? Partes da PEC aprovadas em comum por Câmara e Senado serão promulgadas. As demais alteradas pelo Senado serão votadas na próxima terça-feira, dia 14, pela Câmara Federal. Bem, os presidentes do Senado, o Rodrigo Pacheco, e da Câmara, Arthur Lira, anunciaram ontem, terça-feira, dia 7 de dezembro, um acordo para a promulgação fatiada da PEC dos precatórios. Pelo acordo, o Congresso vai promulgar as partes do texto aprovadas em comum pelas duas casas. Os demais trechos alterados ou inseridos pelo Senado serão votados na próxima terça-feira, dia 14, na Câmara, em conjunto com uma outra proposta sobre precatórios em tramitação desde 2012. O texto integral da PEC dos precatórios, sem um fatiamento, abre espaço superior a R$ 106 bilhões no orçamento. Uma parte desses recursos será usada para bancar o Auxílio Brasil, programa social sucessor do Bolsa Família. O governo pretende agora começar o pagamento dos R$ 400 mensais aos beneficiários do Auxílio Brasil e aos novos beneficiários já a partir da próxima sexta-feira, dia 10 de dezembro, começando com o final do NIS 1. O anúncio conjunto foi feito depois de uma reunião durante todo o dia de ontem entre os presidentes da Câmara e Senado, também o relator do texto, o senador de Pernambuco, Fernando Bezerra, líder do governo no Senado. Essa foi a terceira reunião entre Lira e Pacheco desde a aprovação da PEC pelo Senado na última quinta-feira, dia 2 de dezembro. Como o Senado introduziu alterações, a proposta precisa ser analisada agora pelos deputados. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, esclareceu que, para dar agilidade à análise dos trechos da PEC alterados pelo Senado, Lira se comprometeu a pautar na próxima terça-feira esses pontos, que serão incluídos em uma proposta em tramitação na Câmara e pronta para ser apreciada em plenário. Foi o que a gente estava batalhando, A gente estava pedindo isso, que acontecesse isso. Libera os 400 e a parte vocês consigam debater. Pois é, foi o que a gente já estava pensando e discutindo aqui. Você que acompanha o nosso canal, você viu, graças a Deus, que deu certo, Muito bem, para continuar com as informações. A previsão, segundo Arthur Lira, presidente da Câmara, é que a promulgação da parte comum entre as duas casas seja feita hoje, dia 8. Ele falou o seguinte, a promulgação vai acontecer, isso foi ontem ele falando, A promulgação deve acontecer amanhã, no caso hoje, quarta-feira. As duas assessorias estão trabalhando num texto comum tecnicamente para que não haja nenhum tipo de contestação. Os textos exatamente comuns serão promulgados, fecha aspas, disse o presidente Arthur Lira. Eu lembro que precatórios, muita gente, por incrível que pareça, ainda questiona o que se trata. Olha, precatórios, gente, são dívidas, nesse caso, são dívidas da União, que são reconhecidas pela Justiça. A PEC limita o pagamento anual dessas dívidas, ou seja, permite ao governo reduzir o valor que terá que desembolsar nos próximos anos para cumprir essas decisões judiciais. O dinheiro que deixará de ser usado para pagar precatórios, portanto, será usado exclusivamente pelo governo para financiar o programa assistencial, o novo programa Auxílio Brasil. Outra mudança feita pela PEC é no período para o cálculo da inflação a ser considerada para o reajuste do teto de gastos, regra que limita o crescimento das despesas do governo. Esse trecho do teto de gastos, de acordo com Lira e Pacheco, já poderá ser promulgado e entrar em vigor. Só esse dispositivo vai liberar cerca de R$ 62 bilhões no orçamento, valor que servirá para o início do pagamento do auxílio, que custará ao todo R$ 54 bilhões.
Havia um impasse que a gente vem acompanhando, você do nosso canal, amigo, amiga, já sabe, a gente vinha batendo na tecla, acompanhando todos os detalhes, todas as reuniões, enfim. Havia um impasse em relação à promulgação parcial da proposta. De um lado, os senadores pressionaram Pacheco para garantir as mudanças aprovadas no Senado, como a limitação do pagamento de precatórios, só até 2026, e a previsão de que todo o espaço fiscal aberto pela PEC fosse usado para o Auxílio Brasil e também para a Seguridade Social. Esse último ponto, para os senadores, seria uma garantia de que o espaço fiscal aberto não fosse destinado às emendas de relator, conhecidas como orçamento secreto. Por isso que parte da oposição, principalmente o Senado, estava nessa dúvida. Bem, de outro lado, Lira também defendia a promulgação parcial do texto a fim de validar apenas os trechos de consenso entre Câmara e Senado, ou seja, o que a gente desejava aconteceu, para liberar os 400, tá? O presidente da Câmara disse não ter dúvidas de que a Câmara deverá manter parte das mudanças feitas pelos senadores, mas não se comprometeu com todo o conteúdo. Bem, ele disse o seguinte, abre aspas, palavras do presidente Arthur Lira da Câmara Federal. O presidente Rodrigo Pacheco sabe que não podemos fazer 100% do compromisso com relação a mérito. As discussões serão feitas com muita cautela, amplitude durante essa semana, principalmente com os relatores das duas casas, fecha aspas, afirmou. Segundo Lira, os parlamentares tentarão alinhar o máximo possível de textos comuns. Apesar de dizer que o acordo foi firmado com a condição de que as inovações do Senado possam ser apreciadas pela Câmara, Pacheco afirmou que os deputados terão liberdade para avaliar o texto. E aí ele disse o seguinte, abre aspas, houve essa receptividade do presidente Arthur Lira, de que se comprometeu que essas inovações do Senado serão apreciadas pela Câmara na próxima terça-feira no plenário, emendadas uma PEC que é possível se apreciar no plenário, fecha aspas, afirmou o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. O acordo anunciado ontem, terça-feira, foi a saída encontrada pelos dois presidentes. Dessa forma, Pacheco, ao fatiar a PEC e promulgar parte do texto, atende o presidente da Câmara, Arthur Lira. Em troca, o presidente da Câmara acelera a tramitação da proposta, especialmente dos pontos exigidos pelos senadores. Pacheco explicou que essa foi a alternativa que se apresentou mais viável, mas que não houve unanimidade entre os líderes partidários do Senado. Eu sempre lembro que a oposição não desejava isso e não quer isso, mas a definição foi dada. Segundo Arthur Lira, a Câmara terá de apreciar ainda a vinculação de todo o espaço fiscal e a aplicação desse dinheiro nas seguintes áreas: financiamento do programa social, no caso o Auxílio Brasil, também saúde, previdência e assistência social. Então, graças a Deus, hoje, portanto, oficialmente dia 8 é o dia de ser promulgado, ontem foi aprovada a promulgação. Com isso, resumo de ópera é que, segundo o ministro João Roma, ele não tinha autorizado os pagamentos, não tinha autorizado rodar a folha, porque estava esperando esse detalhe, que era promulgar. Foi promulgado ontem, foi autorizado, agora sim o ministro João Roma já deve autorizar aí, já deve estar rodando a folha, atualizando o sistema, enfim, nos próximos dias, hoje é dia 8, os pagamentos começam dia 10, então de hoje para amanhã o sistema já estará atualizado, né? Vamos poder conferir para ver os valores, enfim, mas aí é bom aguardar até o dia 9, pelo menos, né? Dia 9 deve estar totalmente atualizado o sistema, tá? Outro detalhe é que, como o próprio ministro João Roma vinha falando da cidadania, diz o seguinte, que ele tem esperança, e a esperança é a última que morre. Eu também tinha, vários especialistas tinham, e foi isso que aconteceu. Ao apagar das luzes, graças a Deus, inclusive até tinha dito, olha gente, está duro a votação para poder chegar a esse consenso. A verdade não era a votação, era a reunião ontem, mas quem tem fé, vamos orar, vamos rezar, vamos pedir a Deus que dê sabedoria aos nossos representantes. E foi atendido, eu creio nisso, tá? Eu creio que foi atendido, aí foi uma ação divina, e aí tocou nos corações dos presidentes para que pudessem chegar a esse consenso, ou seja, a promulgação. Isso significa que 14,7 milhões de beneficiários que receberam aquela mixaria só de reajuste de 17,84% em novembro, agora em dezembro vão receber no mínimo R$ 400 para cima. Quem ganha mais de 400 segue.
Quem ganha menos de 400 vai ter a diferença completada, ou seja, R$ 400. O ministro João Romané também, que com a promulgação ia também ser possível pagar a diferença, o retroativo de novembro. Deus queira que dê tudo certo e saia também. Então, se isso acontecer, vai ser um final de ano bem melhor, recheado. Vai ser 400 mais a diferença de novembro que faltou. Se faltou R$ 100, então 400 com 100, 500. Se faltou R$ 200 para você em novembro, 400 com 200, 600. Se faltou R$ 300, 400 com 300, 700 e aí vai, tá? O pessoal que vai ser selecionado agora, o próprio ministro João Romaneto disse que ia zerar a fila nesse momento, a fila de espera do antigo Bolsa Família, que tem cerca de 1,5 milhão, então essas pessoas já devem ser selecionadas agora, né? O peneirão agora vai ser rápido para poder liberar. Deus queira que aconteça isso, os novos beneficiários. A previsão, portanto, é pular de 14,7 para 17 milhões de pessoas que irão receber o Auxílio Brasil a partir de sexta-feira. O retroativo, vamos torcer que saia de fato, como ele falou que ia sair, saindo esse retroativo de novembro, o que faltou em novembro, só para os 14,7 milhões que receberam em novembro, que vão ter direito. Os novos beneficiários, não. Os novos beneficiários vão entrar, estando selecionados, só vão receber os R$ 400, tá? Sexta-feira também há a previsão de começar os pagamentos do gás dos brasileiros. Vou torcer que saia para você. A regra vai ser a seguinte: vai começar com 5 milhões e 200, talvez 500 mil, 5,2 ou 5,4 ou 5,5 milhões de pessoas que serão selecionadas para receber esse gás, que é o Vale Gás, gás dos brasileiros. O valor do gás hoje está em torno de R$ 102. Como vai ser 50%, então a metade de 102 fica em torno de R$ 51, talvez R$ 52. Então o governo vai começar com 5,4, 5,5 milhões agora, vão dar prioridade às famílias maiores com mais membros, né? A família maior vai ter prioridade a entrar agora. As famílias menores vão entrando de baixa renda mês a mês, tá? Começando com 5,4, 5,5 milhões, a previsão serão 30 parcelas durante 5 anos. Daqui para setembro de 2023, o governo tem o objetivo de atender aí 19 milhões de beneficiários tendo direito a 30 parcelas, tá certo? Então essa é a situação. Auxílio emergencial, Alex, como ficam os 25 milhões que não receberam em novembro, já que foi promulgado? Pronto. Agora é outra história, muda tudo. Agora há parlamentares de oposição em situação que aí é unanimidade, eles vão pressionar o presidente para que consiga prorrogar o auxílio emergencial pelo menos um mês, para esse mês de dezembro. Então, vamos agora aguardar todo esse desenrolar. Vamos acompanhar isso de perto, vamos torcer que aconteça. Se o presidente ceder, ou seja, se o presidente aceitar essa pressão de prorrogar o auxílio emergencial para pelo menos um mês, agora é dezembro, uma forma de presentear, deixar um Natal digno para essa população que ficou sem nada, aí teremos 25 milhões de brasileiros que poderão, não é que vão receber, poderão receber mais uma prorrogação, mais um mês, tá? Então vamos ficar na torcida e acompanhar isso de perto se é possível. Lembro que a Câmara, né, os parlamentares vão entrar em recesso, ainda tem essa semana para trabalhar, próxima semana ainda vão trabalhar, tá? Mas depois entra em recesso e só para o ano, ok? Graças a Deus. Agora vamos acompanhar, tá, gente? Desejo a você toda sorte, que dê tudo certo. Você que está na lista de espera, na fila de espera, que seja selecionado. Você que recebeu aquela mixaria em novembro de R$ 49, Alex, eu recebi 89 e o reajuste de 17 deu 105, 106. Então, nesse caso, faltaria mais de 106 para R$ 400, 294, né? R$ 294. Então, é a diferença. Alex, eu recebi 200, então faltaria 200. Segundo o ministro João Romaneto, deve pagar agora em dezembro. Vamos torcer que dê tudo certo. Vamos torcer mesmo. Tá bom, gente? Estou no Instagram, lá no blog Alex Silva. Quer estar na minha lista de amigos? Vai lá. Blog Alex Silva no Instagram. Ó, a pressão continua, hein? Vamos ficar de olho em Brasília. Vamos acompanhar tudo isso. Retroativo, novos beneficiários, o gás dos brasileiros, o auxílio emergencial, essa possibilidade de ser prorrogado pelo menos um mês para quem ficou de fora do auxílio, enfim, vamos acompanhar isso de perto, tá? Fica com a gente. Estou lá no Instagram, lá no blog Alex Silva. Até a próxima. Tchau, tchau.